Em Ezequiel capítulo 29, o oráculo é dirigido ao faraó, rei do Egito, chamado de crocodilo monstruoso do Nilo. O faraó é condenado por sua arrogância, pois disse: "Meus Nilos são meus, fui eu que os fiz." Deus promete tirar o crocodilo do Nilo e lançá-lo no deserto sem sepultura. O Egito é condenado também por ter sido um apoio de um caniço para Israel, ferindo. Por isso o Egito se tornará um deserto e uma solidão por 40 anos, e os egípcios serão dispersos. Após esse período, Deus os reunirá para um pequeno reino que não dominará mais as nações, servindo de lembrete a Israel sobre a falta de confiança no Egito. Por fim, Deus promete dar o Egito como salário a Nabucodonosor, rei da Babilônia, por seu esforço em vão contra Tiro. O juízo final tem o propósito de fazer brotar um chifre na casa de Israel, e para que todos saibam que eu sou o Senhor. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano, no 12º dia do 10º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, volta a face para o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, assim como contra todo o Egito. Faze-lhe este discurso: eis o que diz o Senhor Javé. É contra ti, faraó, rei do Egito, que venho. Crocodilo monstruoso que estás deitado no meio dos teus nilos, e que dizes: meus nilos são meus, fui eu que os fiz. Vou pôr freios em tuas mandíbulas, em tuas escamas prenderei os peixes dos teus nilos. Eu te tirarei dos teus nilos, com todos os peixes de teus nilos agarrados às tuas escamas. Irei lançar-te no deserto com todos os peixes de teus nilos. Ficarás estendido sobre a terra, sem ser recolhido nem enterrado. Às feras da terra e aos pássaros do céu te darei por pasto. Todos os egípcios saberão então que eu sou o Senhor. Teu apoio foi o apoio de um caniço para a casa de Israel. Quando te tomaram na mão, tu te quebraste e lhe feristes o ombro todo. Quando eles se apoiaram em ti, tu te rompeste e tu lhe fizestes vacilar os rins. Eis porque diz o Senhor Javé: vou levar contra ti a espada, para separar de teu meio homens e animais. O Egito se tornará um deserto e uma solidão. Dessa forma se saberá que sou eu o Senhor, pois disseste: o Nilo é meu, fui eu que os fiz. Por isso vou arremessar-se contra ti e contra teu Nilo. Farei do Egito um deserto e uma solidão, desde Magdol até Siene e até os confins da Etiópia. Nenhum pé humano passará aí, e também nenhum pé de animal. Ele ficará inabitado durante 40 anos. Farei do Egito um deserto entre os desertos, e suas cidades ficarão desoladas entre as cidades desoladas durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre os povos, e eu os disseminarei entre outros países. Eis o que diz o Senhor Javé: ao fim de 40 anos, reunirei os egípcios dentre os povos onde estiverem dispersos. Trarei os egípcios cativos e os restabelecerei na terra de Patros, de onde são originários. Eles aí constituirão um pequeno reino. Será o Egito o mais modesto de todos os reinos, e não mais se erguerá acima das nações. Reduzirei sua população para que ele não mais domine outras nações. Ele não será mais para Israel objeto de confiança, porque recordará a falta que cometeu Israel em se voltando para ele. Assim se saberá que sou eu, o Senhor Javé. No 27º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, impôs a seu exército a rude fânia de guerrear Tiro, calvície em todos os crânios, esfoladuras em todas as espáduas. Todavia, nem ele nem seu exército retirarão de Tiro qualquer vantagem da opressão contra ela dirigida. Eis porque diz o Senhor Javé: irei dar ao Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele pilhará suas riquezas, fará dele a sua presa, e repartirá os seus despojos. Tal será o salário de seu exército. Por preso do trabalho feito contra Tiro, eu lhe dou o Egito, pois é para mim que trabalhar o oráculo do Senhor Javé. Naquele dia farei brotar um chifre na casa de Israel, e te darei licença para abrir a boca no meio deles, e assim saberão que sou eu o Senhor. Em Ezequiel capítulo 30, profetiza sobre a iminência do dia do Senhor sobre o Egito e seus aliados, um dia de nuvens, terror e queda de todos os sustentáculos.
Deus designa Nabucodonosor, rei da Babilônia, como seu instrumento para aniquilar a multidão egípcia, secar os braços do Nilo e entregar a terra ao saque dos bárbaros. O juízo visa fazer desaparecer os ídolos e suprimir os falsos deuses de cidades como Nof, Tanis e Nó, que serão devastadas, para que se saiba que eu sou o Senhor. Em um oráculo posterior, Deus declara que quebrou o braço do faraó e agora romperá o braço são, enquanto dará força ao braço do rei da Babilônia, pondo-lhe sua própria espada na mão. A dispersão do Egito confirmará a todas as nações que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza o seguinte: Eis o que diz o Senhor Javé: soltai gritos. Ah, que dia! Porque está próximo o dia do Senhor, dia carregado de nuvens, dia marcado para as nações. Sobre o Egito vai abater-se a espada, sobre a Etiópia vai reinar o terror, quando os mortos tombarem no Egito, quando se arrebatarem as riquezas da terra e forem destruídos seus fundamentos. Etíopes, gente da Líbia e da Lídia, populações mescladas, gentes de Cube, assim como os filhos da minha aliança cairão com ele sob a espada. Eis o que diz o Senhor: eles cairão, os sustentáculos do Egito, e o orgulho que lhe inspirava sua potência será humilhado. Desde Magdol até Siene se sucumbirá sob o gládio, oráculo do Senhor Javé. O Egito será uma terra desolada entre todas, e suas cidades serão cidades arruinadas entre as demais. Será sabido que sou eu o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e quando todos os seus aliados houverem fracassado. Naquele dia, mensageiros de minha parte irão de navio para perturbar a segurança da Etiópia. Sofrerá o terror quando vier o dia do Egito. Ora, ele o que vem. Eis o que diz o Senhor Javé: eu vou aniquilar as multidões que povoam o Egito, pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e seu povo, povo brutal entre todos, vão ser enviados para assolar a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e cobrirão a terra de cadáveres. Eu deixarei seco os braços do Nilo, entregarei a terra a acelerados. Irei saqueá-las e a tudo quanto encerra por mãos de bárbaros. Sou eu, Senhor, que os digo. Eis o que diz o Senhor Javé: farei desaparecer os ídolos e suprimirei os falsos deuses de Nof. Não haverá mais príncipes no Egito, espalharei o terror nessa terra. Devastarei Patros, meterei fogo a Tanis, exercerei meu julgamento sobre Nó. Desencadearei o meu furor sobre si, a fortaleza do Egito. Exterminarei a imensa população de Nó. Meterei fogo ao Egito. Sim, se retorcerá no sofrimento. Nó será estraçalhada e Nof será assaltada em pleno dia. Os jovens de On e de Bubaste tombarão sob a espada e sua população será deportada. Em Táfnis o dia se escurecerá quando eu quebrar o poder do Egito e puser termo ao orgulho que lhe inspira esse poderio. Uma nuvem cobrirá a cidade e suas filhas serão deportadas. Exercerei os meus juízos contra o Egito e se saberá assim que sou o Senhor. No 11º ano, no 7º dia do 1º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito, e ninguém o procurou para curar. Ninguém lhe pôs ligadura para lhe dar força de manejar a espada. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: é contra o faraó, rei do Egito, que eu venho. Vou romper-lhe também o braço, são do mesmo modo que aquele que já foi quebrado, e farei cair a espada de sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, eu os disseminarei por diversos lugares. Darei força ao braço do rei de Babilônia e lhe meterei na mão a minha espada. Quebrarei o braço do faraó, que soltará diante de si gemidos de um homem ferido de morte. Darei vigor ao braço do rei da Babilônia, enquanto tombarem os braços do faraó. Saberão que sou eu o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, a qual ele brandirá contra o Egito. Eu dispersarei os egípcios entre as nações, serão disseminados por diversos países, assim reconhecerão que eu sou o Senhor. Nesse trecho de Hebreus capítulo 10, o autor argumenta que a lei é apenas a sombra dos bens futuros, incapaz de aperfeiçoar o adorador, o que é provado pela repetição indefinida dos sacrifícios. É impossível que o sangue de animais tire pecados.
A solução veio em Cristo, que ao entrar no mundo disse que Deus não quis sacrifícios de animais, mas lhe formastes um corpo para fazer a sua vontade. Com isso, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. É pela oblação do corpo de Jesus que fomos santificados uma vez para sempre. Em contraste com o sacerdote, que repete sacrifícios diariamente, Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados e se assentou para sempre à direita de Deus. Por esta só oblação, ele realizou a perfeição definitiva dos santificados. O Espírito Santo confirma que na nova aliança, Deus imprimará suas leis nos corações do povo, e dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais se lembrarei. Hebreus capítulo 10, dos versículos 1 ao 17. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebestes com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que todavia não consegue apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta dos seus pecados e das suas iniquidades, já não me lembrarei. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista expressa profunda angústia e desespero. Sua alma desfalece, saindo pelo auxílio de Deus, e seus olhos enfraquecem, de tanto esperar a consolação. Ele se compara a um odre exposto ao fumeiro, mas afirma que, contudo, não me esqueci de vossas leis. Ele questiona a demora em fazer justiça de seus perseguidores, os orgulhosos, que cavaram fossas para ele, perseguindo-o sem razão. Reconhecendo a justiça dos mandamentos de Deus, ele confessa que por pouco não me exterminaram da terra. A estrofe culmina com a súplica: conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que observe as prescrições de vossa boca. Salmo 118, dos versículos 81 a 88. Desfalece minha alma, ansiando por vosso auxílio. Em vossa palavra ponho minha esperança. Enlaguece-me os olhos, desejando a vossa palavra. Quando vireis consolar-me? Assemelho-me a um odre exposto ao fumeiro, e contudo não me esqueci de vossas leis. Por quantos dias farei esperar o vosso servo? Quando lhe farei justiça de seus perseguidores? Para mim cavaram fossas os orgulhosos, que não guardam a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são justos, sem razão me perseguem. Ajudai-me. Por pouco não me exterminaram da terra. Eu, porém, não abandonei vossos preceitos. Conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que observe as prescrições de vossa boca. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 34, adverte que o insensato e os imprudentes baseiam sua vida em esperanças quiméricas e sonhos, comparando isso a quem tenta agarrar uma sombra ou perseguir o vento. O autor afirma que nada puro pode vir de algo impuro e que adivinhação, augúrios e sonho dos maus são apenas vaidade.
O coração é advertido a não se prender a essas visões enganadoras, a menos que venham do Altíssimo, pois os sonhos já fizeram muita gente errar e pecar ao neles porem esperança. A única fonte de estabilidade e verdade é a palavra da lei, que se cumpre integralmente, e a sabedoria que se torna evidente na boca do homem fiel. Eclesiástico capítulo 34, dos versículos 1 a 8. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto, segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os auguros mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.